Olá, tudo bem com você? Quem aqui acha que o que só pode ser pronome relativo? Levanta a mão. Tenho uma péssima notícia para você. O que ele pode ser, além do pronome relativo, pode ser uma conjunção, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, pode ser até mesmo uma interjeição, entre outras classes de palavra que ele pode ser classificado. Se você tem dúvida sobre o que, assista esse vídeo até o final para você arrasar em todas as questões do seu concurso público. Então vamos lá. O que ele pode exercer inúmeras funções numa frase. Ele pode ser interjeição quando exprime admiração e surpresa. É acentuado e seguido do ponto de exclamação, como é o caso dessas duas frases. Que trouxe presentes? O que você me chamou? Então veja aqui o ponto de exclamação, indicando aí um sentimento de surpresa, beleza? Ele é substantivo quando equivale a alguma coisa, é acentuado e vem sempre antecedido de artigo. Essa garota tem um quê de mistério, então eu poderia substituir como essa garota tem alguma coisa, por isso que esse que aqui no caso é um substantivo. Preposição quando liga dois verbos de uma locução verbal, em que o auxiliar é o verbo ter. Então aqui, ó, tenho que comprar frutas. Veja que tem dois verbos e um deles é o verbo ter. Ele pode ser também advérbio quando equivale a quão, dando ideia aí, exprimindo então o sentido de intensidade. Que grande você é, que legal! Esses dois que nessa frase pode ser substituído por quão grande você é, quão legal, dando ideia aí de intensidade. O pronome também pode ser pronome relativo, né? Quando retoma o nome mencionado anteriormente. A menina que saiu é a Maria. Aqui a gente tem a informação que a menina saiu e que a menina é a Maria. E esse que faz aí a ligação relacionando a menina ao verbo saiu e também a informação Maria, beleza? Ele pode ser pronome indefinido, equivale a que coisa ou determina um substantivo, nos exemplos que você está vestindo, que comeu no jantar, nesse caso aqui é um pronome indefinido, a gente não sabe, é uma indefinição, beleza? O que pode ser uma conjunção, e aí ele pode ser coordenada, quando dá uma ideia de explicação, e subordinada quando é integrante. Então, correu, que ficou cansado, aqui está dando uma ideia de consequência, né? Corra, que está chovendo, está explicando por que tem que correr. E ela disse que você viria. Neste caso aqui, a gente está diante de uma conjunção integrante, porque é uma oração subordinada substantiva. Nós vamos falar dela melhor mais adiante. Tá? E o que pode ser uma partícula expletiva quando ele pode ser retirado da frase sem prejuízo para a sua compreensão. Então, na frase, eu que comi todo o bolo, nós que fomos à praia, veja que esse que pode ser retirado e isso não vai trazer prejuízo para a oração, tá bom? Vamos dar uma atenção maior para o pronome relativo e para a conjunção, porque nas provas de concurso público, principalmente na OCP, que está sendo neste momento o nosso foco, cai muito que na função de pronome relativo e também na função de conjunção, sobretudo na função de subordinada integrante, tá bom? Então, falando mais claramente, de modo mais aprofundado sobre o que é pronome relativo, eu coloquei aqui 3 orações, no caso. A primeira oração está escrito, li um livro. A segunda, o livro era bom. E a terceira, li um livro que era bom. Veja que na oração 1 e na oração 2 eu tenho 2 informações diferentes, né? E a gente chama elas de orações simples. Na oração 3, eu tenho uma oração composta, tá? E esse que aqui, que faz a ligação. Então, li um livro e o livro era bom. Para não repetir a palavra livro, eu uso o pronome relativo que. Então, esse que aqui está retomando a palavra livro,
Quem era bom? O livro. Então, toda vez que o que retoma ou tem relação com a palavra anterior, a gente está diante de um pronome relativo, tá? E a conjunção integrante é quando o que traz aí, introduz uma outra oração, uma outra informação. Por exemplo, eu quero que você aprenda português, né? E aí o verbo querer. O que você quer? Que você aprenda português. Então, o verbo querer precisa de complemento. Neste caso, o que introduz uma oração subordinada a substantivo. Ele é um complemento do verbo, tá? Outra forma da gente identificar o que como conjunção integrante é que essa segunda oração aqui, pegando do que até o final, a gente pode substituir pela palavra isso. Aí é só lembrar i de isso e i de integrante. Então, tem o verbo conseguir perceber que essa segunda oração está complementando esse verbo ou está trazendo uma informação para o verbo, então eu estou diante de uma conjunção integrante. Ou conseguir substituir toda a segunda oração pela expressão isso, confirmou, estou diante de uma conjunção integrante, tá bom? Colocando esses conteúdos na prática, trouxe aqui uma questão da banca AOCP, realizada pela Prefeitura de João Pessoa no ano de 2018. Vamos ler? O termo em destaque em é crescente o número de pessoas que querem saber como viver na moeda digital, se Bitcoin é seguro e se é um bom investimento, não exerce a mesma função do termo em destaque na alternativa. Então, aqui, na verdade, o termo em destaque é o termo que. Ele quer saber se esse que aqui, qual é a função desse que. E a gente descobrindo a função desse que, qual dentre as alternativas A, B, C e D não tem a mesma função que o que nessa frase. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar para vocês que é interessante que você dê pausa, tá? E faça a questão com calma, tá? Vamos lá, vamos corrigir. É crescente o número de pessoas que querem saber como investir na moeda digital. Quem é que querem saber como investir na moeda digital? Né? Tá se referindo a quem? Tá se referindo a pessoas. Então veja que esse que, ele retoma a palavra pessoas, né? Equivale aqui uma igualdade, uma relação. Então, esse que é um pronome relativo, beleza? Então, a gente vai ter que ler a questão A, B e C e ver qual que não é pronome relativo. Letra A. Há Banco Mundial que aceita depósitos em Bitcoin. Veja quem aceita depósito? Banco Mundial. Então, esse que é o pronome relativo porque retoma a palavra Banco Mundial. Letra B. E não faltam casos de pessoas que enriqueceram com bitcoins. Quem é que enriqueceu? Pessoas. Veja que esse que retoma a palavra pessoas, pronome relativo. A grande diferença é que ela não existe fisicamente, não é uma nota com o rosto de um presidente ou um animal da nossa fauna. Esse que aqui, no caso, não está retomando nenhuma palavra. A grande diferença é isso, né? Então, a gente está diante de uma conjunção e não de um pronome. Então, a resposta correta vai ser a letra C, exatamente porque aqui, neste caso, não é um pronome relativo, tá? Vamos ler a D. Ele foi criado pelo misterioso Nakamoto, que alega ser um japonês que já ultrapassou os 40 anos. Quem é que alega ser um japonês? Nakamoto. Então, veja que esse que retoma a palavra anterior, então é um pronome relativo. Todos são pronomes relativos, exceto a letra C, que aqui neste caso é uma conjunção. Questão 2. Refere-se ao termo destacado em as famílias que têm idosos acamados enfrentam um desafio ainda maiores. É correto afirmar que se trata de... Aqui, quem é que tem idosos acamados? As famílias. Então, veja, esse que retoma a palavra famílias. Quando há essa retomada, a gente está diante, então, de um pronome relativo. As únicas opções, então,
cabíveis é a letra B, que fala que é um pronome relativo, e a letra E, que também fala que é um pronome relativo. Porém, no final delas, na letra B, fala que ele tem função de adjunto adnominal. E na E fala que ele tem função de sujeito. Aqui você precisa colocar em prática o seu conhecimento de sintaxe, tá? As famílias que têm idosos acamados, aqui a gente observa um artigo, né? Um substantivo. E quem é que tem idosos acamados? As famílias. Lembra quando a professora ensina a achar o sujeito? Você faz a perguntinha para o verbo. Então, as famílias é o sujeito dessa oração. E o que está retomando a palavra famílias. Então, o que neste caso tem função de sujeito, porque retoma uma palavra que é sujeito da oração, tá? Então, só pode ser a letra E. A letra E está correta porque o que é um pronome relativo, substitui um termo da oração anterior e estabelece relação entre as duas orações e tem função sintática de sujeito porque o termo famílias, neste caso, é o sujeito. E vamos para a questão 3. Assinale a alternativa correta em relação à palavra que destacada. Na frase, tem muita gente que implica com mentira. O que tem função de conjunção subordinativa adverbial retomando a palavra gente. Toda vez que o que retoma a palavra anterior, ele é um pronome relativo e não uma conjunção. Então, a letra A está errada porque fala que é conjunção e aqui, na verdade, ele é um pronome. Letra B. Se fosse tão ruim, estaria na lista das pedras que Moisés recebeu. O que é uma conjunção coordenativa com função de explicação? Não. Toda vez que o que retoma a palavra anterior, que neste caso está retomando a palavra pedras, ele é pronome relativo. C. No trecho, as lendas narrativas fantásticas que serviam para educar ou entreter, o que é pronome relativo? Sim, porque está retomando a palavra anterior, no caso, narrativas fantásticas. Então, é sim a letra C. Está correta. Vamos para D? Quando ela disse que estava com saudades de Atlântida, o que é pronome relativo? E completa o sentido do verbo disse, toda vez que o que completar o sentido de um verbo é uma conjunção integrante. Então, isso tem que ficar muito claro para você qual é a diferença de quando é pronome relativo e quando é conjunção integrante. Quando ela disse isso, né, tá completando aqui a informação, o verbo disse, então por isso que é conjunção integrante. Não é certo? É por isso que festejamos a chegada do ano novo com fogos de artifício. O que é uma conjunção subordinativa explicativa? Neste caso, não, tá? Então, é a única que tem uma questão mais clara de que está correta é a letra C, tá bom? Vamos para 4? Em relação aos termos que compõem o é certo, a conta é no nome da cachorra Pointer, que foi minha grande companheira durante minha juventude nos anos 1970. E funciona assim: ninguém sabe que é minha conta, não tenho amigos, não posto nada e não converso com ninguém. É correto afirmar que o primeiro que classifica-se como pronome relativo? Sim, a gente vê que o primeiro que é um pronome relativo porque retoma a palavra cachorra, né? Pointer. E o segundo que é uma conjunção integrante? Correto. Ó, ninguém sabe isso. Consegui substituir esse que por isso. Então, é uma conjunção integrante, tá? Tem o verbo aqui, saber, e a expressão que é minha conta está complementando o sentido do verbo saber. Por isso é conjunção integrante. Então, a resposta é a letra A. Beleza? Depois você pode ler com calma a letra B, C, D e E. Mas aqui a letra correta é a letra A. Vamos para a questão 5, para finalizar esse vídeo. Em relação às funções de que, considere o seguinte é certo e assinale a alternativa correta. Essa fórmula vai na contracorrente
do que propõe a indústria do espírito do século XXI, que nos diz que não há felicidade maior do que essa que sai de dentro de si mesmo. Letra A. Em quem nos diz o que, no caso, substitui a expressão a indústria do espírito. Aí você tem que ler a questão com calma e ver se esse que está substituindo essa expressão, tá? Essa forma vai na contramão do que propõe a indústria do espírito no século XXI. Que, veja que esse que retoma a palavra indústria do espírito do século XXI. Então, ela está correta, beleza? Na letra B, em que não há felicidade, o que substitui o verbo diz? Se você ler a frase de novo, você vai ver que não. Em C, em maior do que, o que pode ser substituído por qual? Neste caso, quando você coloca aqui, né, maior do que, maior do qual, não fica legal, não fica cabível na norma culta. Então, a gente não pode substituir. Na questão D, em que saiu de dentro de si, esse que substitui a palavra fórmula, você vai ver aqui que sai de dentro de si mesmo, no caso não é a palavra fórmula, no caso está falando da felicidade, tá? E a fim de evitar a repetição de que, esse termo poderia substituir por qual, em que não há felicidade. Então, de novo aqui, né? Que não há felicidade, está perguntando se dá para substituir por qual. Que nos diz qual não há felicidade. Então, veja como que soou estranho colocar o qual no lugar do que. Por isso, não é correto na gramática usar o qual, neste caso, no lugar do que. Beleza? Espero que com as dicas que eu dei durante este vídeo te ajude muito a fazer todas as questões que você se deparar aí nos seus estudos e principalmente na sua prova do concurso público. Se inscreva neste canal, compartilhe com seus amigos e ative o sino para você receber notificações de outros vídeos parecidos com este. Tchau, até a próxima!